Olá, gente, programa Rema com você e aqui na TV Evangelizar. Sou o Padre Joãozinho, procurando com você um caminho. Olha, até rimou. Rema é isso, é uma direção, é uma estrada, é uma meta, é um lugar onde você quer chegar. Não é uma utopia, porque o topos é um lugar que não existe. E o Rema existe, a terra prometida é o céu. Então, o caminho para o céu a gente vai procurando por aqui. Cada semana tem uma pessoa que traz uma palavra. E o convidado desta semana, ele veio e falou de anjos, arcanjos, querubins, serafins. E agora chegou a hora de aprofundar o arcanjo São Miguel. E o nome dele é nome de arcanjo. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Padre, sua bênção, um prazer estar aqui hoje. Então você é padre, bispo, aprendiz de padre, o que você é? Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Daniel e o Lucas, e sou casado há 10 anos com a Lilian. E sou teólogo, também membro de uma comunidade da Aliança de Misericórdia há 22 anos, e hoje habito em Piracicaba. Mora em Piracicaba, no Rio de Piracicaba. É essa música. E você e eu estamos com a voz prejudicada. Meu hoje. Deus, essa mudança de tempo, não? É. Bom, semana passada você esteve, falou muito dos anjos, dos arcanjos, contou um pouco de sua história, como algumas pessoas não nos acompanharam na semana passada, então sempre é bom repetir, não é? E antes de falarmos do Miguel, não é? Estamos aí nos 40 dias de São Miguel, alguns não gostam que chame quaresma de São Miguel, mas 40 quaresma, né? Quaresma, quarentena. Quarentena, em cada lugar se fala de um jeito. Antes de falarmos do Miguel, este anjo brigão, né? Eu queria que você recuperasse um pouquinho, assim, para quem, por acaso, pegou esse programa pela primeira vez, né? O que é um anjo na doutrina da igreja? O anjo, na doutrina da igreja, ele é um ser... na sua essência, enquanto espírito puro. Ele é anjo porque ele é um enviado. A palavra anjo vem da palavra hebraico malakai ou malak, que significa mensageiro, enviado. Mas o anjo, ele difere de nós pela sua própria natureza, enquanto espírito puro. Espírito privado de matéria como nós. Porém, tem a sua característica como pessoa, é singular. Tem liberdade? Liberdade, vontade, intelecto como nós. Não tem corpo. Não tem corpo. Portanto, não comunga a Eucaristia. Não pode. Não pode não porque não quer, mas porque não tem condições. Tem aquela música, Panis Angélicos, o pão dos anjos. A Eucaristia é chamada pão dos anjos. Então, é mais pão da gente? É porque a Eucaristia, ela tem um mistério nela, da parte, vamos dizer assim, sobretudo na teologia sacramental, que a Eucaristia, ela é o sacramento que comunica a nós a vida de Cristo. E, teologicamente, os anjos já estão nessa vida. Então eles já vivem essa comunhão. Já vivem essa comunhão. Muito bem. O anjo não é criado, ele é uma criatura. Ele é uma criatura. Não é? É criado diretamente por Deus, Exato. Não por uma geração humana como nós, assim, que somos fruto do amor e da comunhão entre um homem e uma mulher. Exato. Deus cria cada anjo separadamente. Deus os criou em um determinado tempo, na eternidade, se podemos dizer que a eternidade tem tempo, mas naquele instante, Tomás de Aquino tenta usar um termo, né? Aí o Evo, né? O instante... Evo. Ele usa esse nome... Evo. Evo. É o instante, é o tempo... Podemos dizer assim, é um tempo que não é um tempo cronológico nosso, mas é um tempo a partir de um início. O início de algo que vem a ser. Mas Deus, ele não tem início, ele não é aquela... Em latim tem medioevo. Medioevo. Idade Média. Mas não seria Idade Média, né? Não seria. Tradução, nunca pensei, eu sempre usei essa expressão em italiano. Interessante, eu também já pensei, vamos ver o que na etimologia, por que é medioevo. Aí você falava que esse Evo, o que ele é? Esse Evo é o instante da criação, da onde Deus, a Santíssima Trindade, né? Lembremos que toda essência e, na verdade, todo o partir-se da criação
nasce do desejo unilateral, único de Deus, de querer criar. E a criação vem do existir, né? Exister, fora de si. Ser para fora. Sair para fora. Então, Deus, ao sair de si mesmo, aí entra essa ideia do tempo. Transborda. Transborda. Esse transbordar aqui, nesse instante do transbordar que os anjos são criados, e nós também, logo em seguida. Então, eles são anteriores à criação humana. São primeiros, anteriores a nós. Tanto que o tentador já era um anjo. Já vem com no mito do Gênesis, né? Exato. É um anjo, na forma de serpente, né? Isso. Aí tem toda uma exegese, mas os anjos tentaram Adão e Eva. Exatamente. Os anjos não, um anjo. Um anjo, claramente aqui, na tradição cristã, é aquele que não quis se dobrar à vontade de Deus e nem mesmo entrar na sua beatitude, entrar na sua vontade, entrar na sua presença. E aqui nós temos a tradição, podemos dizer assim, até um pouco errônea da parte de Jerônimo, quando vai falar quem é esse anjo. Ele pega Isaías capítulo 14, que é os padres da igreja, ao usar Isaías 14, veem naquele texto uma prefiguração da queda de Satanás. E aqui, se falando da estrela d'alva, desse ser que era o anunciador do amanhecer, vamos dizer assim, que entra na mitologia também aqui dos babilônios, sobretudo dos gregos, de Lutíferos, ou Lutíferos. Lúcifer. E o Lúcifer, ele é um mito grego, que é o portador da luz, ligado ao planeta Vênus, que anuncia o amanhecer. Ele era considerado aquele que portava a luz antes do amanhecer. Então Jerônimo pega esse nome Lúcifer para dizer que o nome anterior de Satanás era Lúcifer. Tanto que tem um santo, viu? Que chama São Lutífero. Bom, não vamos começar a falar dos anjos decaídos, maus, demônios, senão a gente não chega no Miguel. Mas Exato. não tem como falar do Miguel sem falar também dos anjos decaídos. Depois a gente vai falar. Mas eu fiquei do programa passado com uma curiosidade. A gente falou, mas talvez quem está em casa ficou curioso. Os anjos são criaturas, portanto, foram criados, eles existem, Sim. Né? Segundo a doutrina da igreja, não tem corpo, ele tem apenas espírito, e eles têm uma diversidade, eles não são todos iguais. Então, como que é essa história da hierarquia dos anjos? Por exemplo, que eu sei, assim, que eu já ouvi falar, além do anjo da guarda, que a gente já falou, mas lá no programa passado, se você quiser, procura no meu canal no YouTube, que vai ter lá o programa anterior do Rafael. Querubim, serafim, depois nas cartas de Paulo tem potestades, né? Principados. Temos anjos, arcanjos. Não sei se tem mais algum que eu esqueci. Sim, nós temos aqui os serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Então, quantos são eles? 9. São 9? 9. 9 categorias de anjos. 9 coros angélicos, vamos colocar que assim. Aparecem na Bíblia. 9 ordens de anjos, né? E além dos arcanjos que tem nome, Rafael, Miguel e Gabriel, né? Do Gabriel e do Rafael a gente já falou, Rafael é o que está falando aqui, que não é anjo, é gente, né? Aquele que está na edição do programa de hoje também é Rafael. Né? Aqui teve um padre que se chamava também Padre Rafael. Olha aqui só, no Instituto. Tá demais, hein? Rafael tem em todas, né? Mas esses 3 têm nome. Exato. Né? Tem algum outro anjo que tem nome? Não tem. Assim, na nossa tradição católica, tem até um documento da doutrina da igreja, da doutrina da congregação, da doutrina da fé, o Diretório dos Sacramentos, que fala justamente isso, para que os católicos evitem dar nome aos anjos. Porque nós temos que estar fundamentados aos nomes que temos revelados pela Sagrada Escritura,
que é Miguel, Gabriel e Rafael. O anjo da guarda é uma função, um ministério, enquanto anjo da guarda, e assim nós o chamamos de Santo Anjo do Senhor, ponto. Ele não tem nome, mas ele se encaixa em alguma dessas 9 categorias? Sim, o anjo, ele está no 9º coro da hierarquia celeste, vamos colocar assim. Que seria? Que seria os anjos mais próximos a nós homens, né? Se temos os serafins, que são os primeiros, eles são os que estão próximos ao trono de Deus, segundo essa hierarquização desse antigo... Os mais próximos de Deus são os serafins? São os serafins, os querubins e os tronos, os 3 primeiros. Eles servem o trono de Deus, estão diante do Senhor. O anjo, os anjos, que é o 9º coro, está próximo a nós, ao ser humano. E aí, uma curiosidade. O 9 então é de cima para baixo. O 9 é o último, né? Então, eu pensei que era 1, 2, 3, 4, o mais top é o 9. Não, o mais top é o primeiro. O máximo seria serafim. Exato. É o mais forte, o mais poderoso. Aí tronos... Os querubins vêm depois. Serafins, querubins e tronos. Exato. É 1, 2, 3? É 1, 2, 3. Tá certo. Nessa hierarquia, quem fez essa hierarquização, quem idealizou ela foi o antigo monge do Oriente, nós chamamos de Pseudo Dionísio. Ele está no Pseudo Dionísio? Ele até escreveu aquele Dionísio Areopagita também, aquele teologia mística, né? Exato, ele escreveu teologia mística e a hierarquia celeste. É na hierarquia celeste que ele trata os 9 coros. Porém, ele tem um problema que nós tratamos no podcast passado, onde eu expliquei que entre os teólogos da nossa área da dogmática, nós temos um problema com Dionísio, porque Dionísio ele usou um pouco algumas categorias neoplatônicas para poder explicar sobre essas realidades dos santos anjos. Não é que esse modo como ele colocou esteja errado, mas também não é também fechado, dogmatizado e acabou, não. O modo como os serafins estão diante de Deus, se movem diante de Deus, os querubins que têm Deus na presença, no meio, essa ideia de comunhão, que o senhor gosta tanto dessa palavra, né? Os querubins são os anjos da comunhão, são os anjos da mesa, são os anjos que têm Deus no meio, na presença. É a expressão da vida comunitária, da vida da comunhão dos irmãos. E os santos tronos, aí entra na nossa área da teologia, são os anjos que expressam também aquilo que é o nosso fim último na teologia e na salvação, serem habitados por Deus. Eles são habitados pela presença, carregam Deus dentro de si. Bom, valeu como uma recapitulação de aprendizagem, né? Serafins, querubins, tronos. E aí os arcanjos Os arcanjos enneagrama aqui, né? Entram na 3ª hierarquia celeste, que depois desses 3 ainda tem as dominações, virtudes e potestades. Essas são o 4, 5, 6, né? Esse é o segundo, a segunda hierarquia da hierarquia celeste, vamos colocar. E aí 7, 8, 9? Aí o 7, 8, 9 entra principado, arcanjo e anjo. Então por isso que você falou que o 9, que é o anjo, é aqui que a gente é o mais próximo de nós. É o mais próximo. E o serafim é o mais próximo de Deus. Olha que interessante, não é? Você está ligado, não é que não tenha simpatia pelos anjos, né? Sim, maravilhoso. É sempre um estudo, claro que tem muita superstição também, né? Muito. O grande problema hoje que nós não temos, porque assim, temos que levar em consideração que a doutrina dos anjos, ela está ligada à fides implicita, ela é a fé implícita que está entre nós, tipo, na igreja. Não tem nenhum concílio que se reuniu para poder definir um dogma se os anjos existem ou não. Isso já está implícito na fé da igreja. Porém, nós temos um grande problema, que ao longo dos séculos, sobretudo no Renascimento, vamos dizer que no advento da arte barroca, a gente colocou, se você for nas igrejas barrocas, sobretudo aquelas de Minas Gerais, você vai ver aqueles anjinhos gordinhos, pequenininhos, bebezinho com asinha pequena, né? Não fizeram dieta. Fizeram dieta. É muito anjo. É muito anjo. Você coloca, tem muito anjo nessa arte. Porém, ali nessa arte, por mais que tenha até mesmo um certo exagero de sempre ter anjo ali, aconteceu uma descaracterização
daquilo que um anjo é de verdade. Porque quase é uma como é que é? Antropomorfização. É antropomorfização. Né, do anjo. Do anjo, exatamente. O anjo... Existe uma zoomorfização do anjo, também o anjo é uma cobra, né? Sim. Na figura de São Miguel, que a gente vai falar no bloco seguinte, Exato. É um animal, não é? O anjo. Maria pisa na cabeça da serpente. Que é um anjo, que é um dragão, né? Exato. A gente vai falar ainda disso, não é? Maria e Miguel, Sim. né? Mas pode também transformar o anjo em gente. Porque como é que vai transmitir a ideia de o anjo Gabriel? Né? Anjo Gabriel, todos os quadros, você não vai poder colocar uma fumaça. Exato. Só que o próprio anjo Gabriel diz, o Espírito te cobrirá com sua sombra. Exato. Né? Então é complicado esse negócio. Bom, estamos aqui conversando com Rafael, né? Que vai no bloco seguinte nos falar sobre um dos arcanjos, né? Já que agora nós conhecemos a hierarquia, né? O top é o serafim, depois dele vem o querubim e os tronos, para você lembrar. E lá no final tem os arcanjos, cada vez mais próximos de nós, né? Os arcanjos estão muito próximos de nós. Miguel, Rafael e Gabriel, já falamos no programa anterior do Gabriel e do Rafael, e sobrou esse anjo tão querido das pessoas, né? Que é o Miguel. Quantas pessoas se chamam Miguel, não é? Eu conheço muitas pessoas. Né, teve um tempo na Idade Média, se não me engano, no início do franciscanismo, porque quem trouxe essa devoção mais forte de São Miguel foi São Francisco. Segura, porque no bloco seguinte nós vamos já começar. Ele já está com toda a força para falar do Miguel. A gente vai fazer um breve intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Rema, direto aqui do Instituto Menino de São Judas Tadeu, no Jabaquara, essa obra que atende milhares de crianças em situação de vulnerabilidade, e é uma obra social maravilhosa. Você passando por São Paulo, não deixe de aparecer. Esse aqui é o nosso jornalzinho, né? Recentemente o Instituto recebeu até a medalha São Paulo Apóstolo, em que a Arquidiocese de São Paulo reconhece a obra maravilhosa aqui do Instituto. Então conheça, se você quiser, também pode colocar aí no seu Google, IMSJT, Instituto Menino de São Judas Tadeu, e você vai entrar no nosso site e vai saber tudo o que acontece por aqui. O convidado de hoje é o Rafael, tem nome de anjo, né? Mas deixa o Rafael, porque a gente já tratou dele, né? Vamos falar agora do Miguel. Você estava falando sobre quanta gente que tem o nome de Miguel. Sim. É porque Miguel, ele, desde o Antigo Testamento, também para a tradição judaica, ele é tido como o anjo protetor do povo eleito. Ele é o anjo guardião de Israel. Tem aquela passagem do capítulo 23 do Êxodo, atribuída a Moisés, quando Moisés está para deixar e está passando o cajado para Josué, está morrendo, e ele diz: eis que eu envio um anjo à tua frente, para que te guarde ao longo do caminho. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja desobediente, porque ele não vai perdoar as tuas faltas, né? Então aqui já o povo eleito entende, os israelitas, os grandes rabinos, os antigos, até mesmo nos ensinamentos do Talmud, na Mishnah, eles ensinam que Miguel é esse anjo que Deus coloca como uma expressão da sua bondade. Nós tratamos no podcast passado, por exemplo, sobre Gabriel. Para o judaísmo, o anjo mais poderoso não é Miguel, é Gabriel. Porque Gabriel, ele é a expressão da justiça de Deus. Quando Deus precisa de exercitar a sua justiça no mundo, ele envia Gabriel. Mas Miguel é a expressão da bondade divina. Ah, então não é tão brigão assim. Eu sempre vejo Miguel como um anjo batalhador, um guerreiro. Ele é um guerreiro para poder defender os eleitos de Deus e a glória de Deus.
Porém, ele é a expressão da bondade. Ele é o anjo que intercede, por exemplo, em Zacarias capítulo 3, pelo povo eleito. Para os israelitas, sobretudo para a doutrina judaica, Miguel ele exerce uma função sacerdotal entre os anjos. Ele é chamado de sumo sacerdote entre os anjos. E claro, a gente tem que entender que não é como um sacerdócio que nós temos a realidade do sacerdote como o Senhor aqui, mas uma ideia de intermediação entre o trono de Deus e os seus irmãos, os santos anjos. Mensageiros. Mensageiro. Só que nesse sentido, ele é aquele que também reúne as orações e as súplicas do povo eleito diante de Deus. Beleza. Então por que se Gabriel ele é mais forte e Miguel é a bondade, por que Miguel ficou como o príncipe dos príncipes, né? E aí tem uma resposta de um rabino da Idade Média chamado Rashi. E o Rashi diz assim: porque a bondade de Deus supera a sua justiça. Ah, interessante. É. Eterna é a sua misericórdia. Exatamente. Porque se o Senhor fosse usar sempre de justiça com a gente. É interessante que esses dias eu estava ouvindo uma pregação que dizia assim, olha, você está no tempo da misericórdia, né? A gente pisa na bola, erra, e Deus nos perdoa se a gente se arrepende, né? Por exemplo, no sacramento da confissão. Mas no momento em que eu dou meu último suspiro, né? Por um momento termina o tempo da misericórdia e então vem a justiça, né? Então juízo particular. Juízo particular, né? E tem gente que às vezes esquece, né, que a misericórdia de Deus é eterna e depois ela continuará para sempre. Sim. Né? Mas nós temos que passar por esta porta estreita, que é a porta do juízo, o juízo particular e o juízo universal. Nós não vamos falar disso, vamos ter que convidar dia para falar isso aqui tem tudo a ver com São Miguel. É. Porque São Miguel, ele, acho que você que está nos acompanhando lembra de um dos símbolos de São Miguel. Ele está com a espada e depois ele tem uma balança nas mãos. Essa balança que tem vem de uma tradição oriental ligada também à tradição egípcia, de que se existia a ideia do pesador de almas, que era um deus, o deus Anubis, que pesava as almas para ver se elas estavam prontas para poder passar. Auxiliando Deus no juízo. Exatamente. Então essa ideia de balança de Miguel é justamente para poder pesar. Eu não sei se naquele monumento romano, Castel Sant'Angelo. Sant'Angelo, sim. Eu acho que é São Miguel, não é? É São Miguel. Ali é uma aparição de São Miguel. Uma aparição de São Miguel. São Gregório Magno. Eu acho que lá tem uma balança também. Exato. Essa é a ideia. Também tem Miguel, nós temos que aprender que a igreja, ao longo dos séculos... Desculpa, talvez você não tenha entendido quando eu falei Castel Sant'Angelo, é o castelo de Sant'Angelo. É um monumento muito bem preservado da Roma Antiga, que fica ao lado do Vaticano e que inclusive tem uma passagem, né, em que em outros tempos os papas podiam sair do Vaticano e se refugiar, porque esse castelo ele é redondo e ele depois funcionou como uma masmorra, né, um presídio de segurança máxima seria, né? Mas depois se transformou também num lugar de tantas guerras, tantas invasões, não é? Onde o Papa poderia se refugiar num eventual ataque ao Vaticano. Hoje em dia eu não sei se ainda... eu sei que sempre eu passei por ali, né? Você já passou por lá? Sim, é perto da nossa faculdade ali, né? Então, ali é o castelo Sant'Angelo. Mas esse anjo, é São Miguel. É São Miguel, que apareceu para São Gregório Magno no tempo da peste. Da peste negra. Da peste negra. São Gregório foi maravilhoso. Depois que é o grande Magno, né? Ele... Mais ou menos ano 1000, né? 1000? Ano 600... o Gregório Magno. O Magno. Da Reforma Gregoriana. Não o Gregório IX. O Gregório IX. Mas esse é o Gregório Magno. E Gregório Magno, que também é um grande angelólogo. Nós usamos também toda a reflexão de Gregório a respeito dos anjos. Bom, tem isso nesse livro. Tem, tá tudo aqui. Acho que eu vou mostrar aqui, ó.
Aliás, a editora se chama também Ângelo. Ângelos. Exato. Né? Ângelos. Que é a editora que publicou essa. Os É uma três. trilogia? É a trilogia, padre. Como é que é? Vamos mostrar já. Esse daqui, que nós já estamos falando, Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. Exato. Ficou romântico isso aqui. Ficou, né? Tá bonito. E o Padre Vicente que fez Foi. a apresentação, uma edição muito bonita, né? Um ótimo presente para quem quer ter uma literatura segura, né? Estudada e ao mesmo tempo leve, não é? Sim. Aqui está o Sant'Angelo. Muito bem. Agora, é todo cheio de gravuras? Porque assim, para você falar de anjos, né, sobretudo na catequese, você precisa de colocar alguma referência. É verdade. Para que nos dê a ideia. Ícones. Ícones, exatamente. Estou procurando aquele da balança que você Da falou. balança? É o São Miguel? É São Miguel. Uhum. Você estava falando que a balança representa pesar almas. Essa ideia de pesar as almas, né? Então, por exemplo, em Zacarias capítulo 3, você tem uma visão de Zacarias, do profeta Zacarias, que vê o sumo sacerdote Josué com roupas sujas, sendo acusado por Satã, que diz, olha, você está com roupas sujas e você não pode oficiar no templo. Porque eu lembro que o sumo sacerdote tinha que ter a roupa ímpar. Ele está com a roupa toda suja. Então Miguel, que está do lado, ordena aos outros anjos para que tirem a roupa suja dele e o vista com roupas novas. E aqui entra que Miguel diz para ele, veja que eu purifiquei você dos seus pecados. Como que um anjo pode purificar isso? Para a tradição judaica, o anjo que aparece para Zacarias em forma de serafim e coloca uma tenaz, uma brasa de fogo na sua boca e diz, eis que eu purifiquei os seus lábios, é Miguel. Miguel exerce essa função, né, de trazer para nós a misericórdia e o perdão de Deus. Claro que aqui é do Antigo Testamento, porque não tinha a figura do sacerdote que perdoa os nossos pecados, na função de Nosso Senhor, que é o verdadeiro, que é que perdoa os pecados de verdade. Porém, Miguel, ele é esse pesador de almas, por quê? Aí voltando, o senhor falava, né? A gente tem que passar pela justiça no fim da vida. Uhum. Mas uma das funções de Miguel, e a igreja sempre teve isso muito claro, é nos auxiliar no momento da morte. Nós teremos duas presenças no momento da nossa morte. São Miguel e o nosso anjo da guarda. Na ladainha que nós rezamos na quaresma de São Miguel, e é uma ladainha antiga, hein? Ela é dada mais ou menos aí do ano 390, do ano 400 mais ou menos, do fenômeno da aparição de São Miguel no Monte Gargano. Então ali tem essa tradição que diz, São Miguel, Santo Psicopomo. O psicopomo é uma palavra grega para indicar esse condutor, esse que leva, que conduz as almas. Lembra do Caronte, dos gregos? Você tinha que pagar uma moeda para ele poder atravessar você para o outro lado. Miguel é esse que, enviado pessoalmente por Deus, para te conduzir até o Senhor. Então acontece uma guerra espiritual entre as vontades nossas de não morrer, porque quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas acontece uma última batalha, que é a batalha da morte, nós da enfrentar a morte. Então, hoje a tradução da ladainha é assim, São Miguel, auxílio no último momento da nossa vida, rogai por nós. Que interessante. Você falou de batalha, Miguel tem alguma coisa a ver com essa batalha, porque houve no céu uma batalha e tal. De onde vem essa questão da batalha dos anjos? Essa tradição da batalha, quem nos traz primeiro é João, capítulo 12, lá no Apocalipse, né? Onde nos traz a realidade... Houve no céu... Da visão que ele é esse sinal da mulher vestida de sol, né? Claramente que aqui existe duas interpretações, que é a igreja, mas também a Virgem Maria, né? Exatamente. E essa mulher vestida de sol está grávida, ela está para dar à luz um filho, e de novo aqui entra uma realidade muito importante para nós. O motivo
E o porquê da rebelião dos anjos é porque um menino estava para nascer. A guerra dos anjos, e aqui todos os teólogos, São Tomás de Aquino, Vamos lá, Santo Tomás, Duns Scoto, Boaventura, só gente forte. só gente forte. Máximo Confessor, o próprio Pseudo Dionísio. E lógico, a tradição, o magistério vai sempre entender isso. Santo Agostinho. Por que os anjos caíram? Porque não quiseram adorar um Deus feito carne. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus revela. Seria um ato de humildade. Um ato de então, humildade. O pecado seria o orgulho. O orgulho. Quer dizer, como que eu vou adorar um Deus. Eu estou imaginando assim, então, veja se eu estou correto. A queda dos anjos, né? De onde surge Satanás. O demônio, a origem dos anjos decaídos, dos anjos maus. Exato. Não é? É que Deus cria os anjos e depois vem e cria o ser humano. Isso. Ok. Para o anjo, então, tem aqui uma hierarquia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 seria o ser humano. E sabe que o senhor falou uma coisa bonita? Porque Santa Hildegarda de Bingen, uma doutora da igreja, ela usando a tradição de Gregório Magno, de Máximo Confessor, e até mesmo, a gente vai ver isso em Tomás de Aquino, ela diz o seguinte, que o 10º coro da hierarquia celeste somos nós. Olha, eu não sabia disso. Exato. Né? Já posso me candidatar a Santa Hildegarda aí. E ela é danadinha. Meu Deus. Ó, junto com Santa Gertrudes, né? Delta, enfim, e Santa Margarida Maria. Bom, essas mulheres de uma espécie de patrística moderna, né? De repente, Deus que criou o homem também cai. Então, o homem é pecador. Não é? E Deus manda o seu arcanjo Gabriel para anunciar que o menino vai nascer e Deus, o verbo se fez carne. E agora? Porque com Deus encarnado, os anjos têm que adorar o ser humano, que é Jesus. Adorar Jesus. E aí o tempo inteiro a batalha de Jesus com Satanás, na sinagoga de Cafarnaum. Caso você não sabe quem... A gente sabe quem é você. Né? Cala-te, sai desse homem. Exato. É bonito perceber algo muito importante. As pessoas às vezes me perguntam assim, Nossa Senhora tinha um anjo da guarda? E podemos dizer que sim, porque ela é uma criatura. Jesus tinha um anjo da guarda? Não. Porque ele é o Senhor dos anjos. Ele é o Senhor que protege, mesmo sendo, vamos colocar assim, mesmo na sua vida humana, enquanto verbo encarnado, nós vamos ter os anjos que o servem, porque ele tem o poder sobre todas as coisas. Interessante, né? Que não dá para rasgar a página dos anjos e dos demônios na vida de Jesus. Por exemplo, nem um pouco. Quando ele nasce, já cantam... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, né? Por ele amados, quer dizer, é um coro de anjos. Sim. E aí quando Natanael, mas como? Então, não, verás coisas maiores, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando o Caifás diz, né, eu te conjuro em nome do Deus vivo, tu és o Filho de Deus vivo, e verás o Filho do Homem vindo nas nuvens com os seus anjos. Com seus anjos. Exato. Então, o tempo inteiro ele fala dos anjos. Muito interessante. A devoção popular, não é? Hoje tem uma simpatia muito grande por São Miguel. No último bloco nós vamos falar sobre essa questão dos anjos, hoje no cotidiano da vida da gente, principalmente nesse tempo de 40 dias com São Miguel. Olha, você aproveita o intervalo, vai lá no nosso YouTube do Padre Joãozinho, aproveita para se inscrever, não é? Beleza? Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Rema aqui pela TV Evangelizar. Hoje, entrevistando Rafael Brito, que é leigo, pai de família, teólogo e um estudioso desse universo dos anjos, inclusive com 3 livros lançados pela editora Ângelos. Ele que é da Aliança de Misericórdia, que tem aqui a coedição, por exemplo, neste livro, Miguel, o Guardião do Lugar Secreto, que super recomendo. A apresentação do
Padre Vicente de Paula Neto, da comunidade Betânia, e um estímulo do Monsenhor Jonas. Você coloca aqui na abertura, você dedica esse livro ao Monsenhor Jonas, que te estimulou a... É porque o Padre Jonas, nos últimos meses da vida dele, ele se debruçou sobre os 2 primeiros. Ele leu o primeiro e o segundo, e aí quando foi há um ano... Primeiro e segundo, vamos dizer, o pessoal está curioso. Esse é o primeiro ou é o segundo? Esse é o segundo. Vamos ver, qual foi o primeiro? Esse é o primeiro, O Segredo dos Anjos. O Segredo dos Anjos. Já mostramos no programa passado, mas fica aí, ó. Esse é o Segredo primeiro. dos Anjos. E o segundo só sobre o Anjo da Guarda. O Mistério do Anjo da Guarda. E agora, Miguel, um específico para um arcanjo. Exato. Miguel. O Guardião do Lugar Secreto. O Guardião do Lugar Secreto. E o Monsenhor Jonas, quando me encontrou, eu encontrei com ele uma única vez. Foi justamente nesse mês de setembro. E ele me disse: Rafael, eu li os 2 livros, gostei muito, estou esperando o terceiro. Quando você vai escrever? Então eu tive que correr, né? Eu tinha programado para escrever em 2024 o terceiro. Então parei tudo, padre, e me dediquei ao terceiro. E consegui entregá-lo. Ele recebeu esse livro um dia antes da sua morte. Um dia antes. E você estava falando que Miguel é aquele que nos acompanha no céu? Olha, o Guardião do Lugar Secreto. Ele entregou, certamente, porque eu sei como é que funciona. O meu primeiro livro teve a apresentação do Monsenhor Jonas. Sim. Que eu escrevi há mais de 30, quase 35 anos atrás. Eu não era padre. Que lindo, que lindo. Aliás, faltavam 4 anos para ser padre. Foi no meu primeiro ano de teologia. Sobre música. Ele apresentou. Ele também me estimulou. E ele leu mesmo. Sim. Não fez de conta, não. Não. E, de fato, os outros 2 livros que ele leu, tá tudo rabiscado, tudo cheio de post-it. Ah, é? E aí ele disse: olha, filho, termina o terceiro livro que eu quero ler. E aí um amigo, o Ângelo e também o Emanuel, que estava cuidando dele, que era o seminarista responsável de cuidar dele, no domingo, ele morreu na segunda, no domingo entregou o livro para ele. Ele pegou o livro, falou: agradeça ao Rafael e coloque na minha capela junto com os outros. Tá certo. E essa questão hoje as pessoas chamam de Quaresma de São Miguel. Como é que surgiu? Surgiu com São Francisco de Assis. Nossa, é antigo. Antigo. Não é uma devoção que apareceu agora com o Frei Gilson? Porém, é interessante que o Brasil assumiu essa devoção mais do que qualquer outro país no mundo. Nasceu na Itália. Sério? É com São Francisco de Assis? Com São Francisco. Mas a Quaresma de São Miguel? A Quaresma, foi ele que inventou. Ele chamava isso? Quaresma de São Miguel? Quarentena. Quarentena. A quarentena de São Miguel. E aí eram 40 dias de oração, onde ele saía no Monte Laverna, onde ele recebeu os estigmas. E ali ele ficava com o arcanjo. Dessa experiência, todos os anos, ele começava no dia 15 de agosto, com a Assunção de Nossa Senhora, em honra à Virgem Maria, e terminava no dia 29, na época ainda era regional, vamos dizer assim, a celebração do Dia dos Arcanjos. Depois da reforma... 29 de setembro. 29 de setembro. Um dia antes de São Jerônimo. Exato. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, com o dia 29, ele terminava no dia 29. Nesses 40 dias era quando ele se retirava e ficava em retiro espiritual. Foi nesses retiros da Quaresma de São Miguel que ele recebeu os estigmas. Tanto que uma antiga tradição traz a ideia de que o Cristo que aparece para ele é um serafim. Só que os franciscanos, e com razão, não gostam mais hoje de dar essa ideia de que foi Cristo serafim que apareceu para ele, porque isso de certa forma até chega a ser uma heresia. Cristo não é serafim, Cristo é o criador dos serafins. Mas então, quem é esse serafim que aparece para Francisco? E a maioria dos franciscanos, dos teólogos franciscanos, entendem que é Miguel. É Miguel com a sua lança, que também é o arcanjo, o anjo da cruz, do mistério da paixão do Senhor. E nessa, vamos chamar de quarentena, sabe que eu tive recentemente lá no Frei Gilson, e não no ar, naturalmente, a gente só rezou. Sim. Mas conversamos antes e conversamos depois. Café da manhã, claro. Termina às 6:30 da manhã, já toma café da manhã e vai embora. Mas aí
ele falava, eu achei estranho que ele não estava falando de quaresma de São Miguel. Ele fala 40 dias com São Miguel. Sim. E ele disse que ele tem preferido porque não confunde com a quaresma da igreja, porque às vezes as pessoas confundem. Ah, é outra quaresma? Exatamente. Né? Então, santo, seria até interessante usar o termo original, né, de São Francisco. Quarentena. O problema é que quarentena para nós entra como depois da pandemia, né? O que não é ruim, né? Você fica retirado, mas tem essa ideia. A ideia de quarentena é justamente isso. 40 dias é o imaginário mesmo de saia do meio das pessoas. Ué, Jesus não fica 40 dias no deserto? Exatamente. Né? O povo 40 anos no deserto. E uma curiosidade de Francisco. Francisco chamava de quarentena, mas quando chegava no 39º dia, ele voltava a comer. Ah, e por quê? Para não se assemelhar a Jesus. Interessante. São Francisco sempre surpreendendo, né? Então, é uma devoção de matriz franciscana. Total. E aí, quando vem para o Brasil, quem celebrou a primeira missa no Brasil, agora eu não me lembro o nome, mas é Dom Henrique, não me lembro. Mas é o que celebrou a primeira missa no nosso país, era um franciscano. Então, os franciscanos que vieram para o nosso país começam a trazer para nós essa devoção a São Miguel, que o povo de Portugal já possui. Já Portugal, na sua raiz da sua fundação com Dom Afonso Henriques, carrega a tradição de que Portugal foi fundada por intermédio de uma aparição privada que Afonso Henriques teve para começar as guerras contra os mouros. Então, a devoção forte que se tem em Portugal em relação a Miguel vem com os franciscanos para cá, para o Brasil. E fica tem um anjo forte. Também que aparece antes de Fátima, né? O anjo de Portugal. O anjo de Portugal, que eu, na minha interpretação, pegando também a linha teológica portuguesa, é o arcanjo Miguel. Ah, é? Essa é uma vergonha, uma vez em Portugal, que eu não sabia nada sobre o anjo de Portugal. E aí? E me perguntaram, o que o senhor acha do anjo de Portugal? Eu falei, é muito legal, ele é ótimo. Depois eu fui pesquisar, falei, que vergonha, né? Tantos anos estudando teologia, não sabia o que era o anjo de Portugal. Então você acha que era São Miguel? Porque aí é uma pesquisa histórica, né? Você tem Afonso Henriques que coloca Miguel como anjo da guarda do reino. Depois vai ter várias capelas, sobretudo em Coimbra, de uma devoção a esse anjo da guarda do reino, a esse anjo de Portugal. Tanto que a primeira festa litúrgica permitida em 1510, parece, se eu não me engano isso, foi até o Papa Pio V, que liberou essa festa a Portugal para celebrar o anjo da guarda de Portugal. Então, quando o anjo aparece e diz, eu sou o anjo de Portugal, o anjo da guarda de Portugal, as características dele, por mais que ele esteja entregando a Eucaristia, com vestes, com a túnica branca e tudo mais, as características históricas nos remete à fundação de Portugal. E quando uma pessoa tem devoção a São Miguel, né? A gente sabe que cada santo tem aí sua especialidade. Santo Antônio é casamenteiro, né? São Miguel, qual é a dele? Qual é o devoto de São Miguel? Porque São Rafael é o santo da cura, né? O arcanjo Gabriel é aquele que traz a mensagem do céu, né? Para Maria, também para Zacarias. E Miguel? Miguel é o anjo da guerra. É o anjo da preparação da igreja para o último momento da sua vida. E a igreja entende, a igreja particular, digo, enquanto indivíduo, para o momento da sua morte, e também para a batalha final da volta do Senhor. Tanto que para os judeus, não vamos esquecer os judeus, vamos falar de São Paulo. São Paulo nos diz, em Romanos capítulo 1, versículo 16, que será o toque da trombeta do arcanjo que Cristo voltará. Então, existe essa ideia do shofar, do quarto toque, para o shofar dos judeus, que o quarto toque é o toque de Miguel, que é a bondade. Porque Cristo volta. A gente tem uma ideia muito apoteótica, ele vai voltar para destruir, para pegar e para dividir. Claro, ele vai voltar para julgar e tudo isso aí é dogma da nossa igreja, doutrina. Mas ele volta porque ele é bom. Ele volta porque ele é ágape. Ele volta porque nos ama. Ele volta porque ele quer restabelecer o reino dele na terra. Agora, cá entre nós, a guerra, a batalha, o combate
é de todo dia. Quando rezamos o Pai Nosso, a gente diz, livrai-nos Do mal. do mal. Portanto, estamos em batalha permanente contra o mal. São Paulo chega a dizer, não é contra poderes humanos, existem ao seu redor o leão que fica rugindo e quer te devorar. Nessa batalha que todos nós sabemos, cada um tem a sua, luta de todo dia, né? São Miguel nos ajuda ou só no momento da morte? São Miguel nos ajuda o tempo inteiro, mais especificamente o teu anjo da guarda, liderado e subordinado a ele para te auxiliar nas lutas. E a gente acha que luta de Miguel é essa luta de corpo a corpo, de guerra. Não, é uma luta da vontade. Porque sendo que os anjos não possuem corpo, a guerra aconteceu na vontade dos anjos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor, eu sou casado. E às vezes tem um risca-faca ali com a esposa. Eu estou errado, né? É uma batalha enorme para você reconhecer que você errou e você pedir perdão. É uma batalha enorme para você lutar com a sua vontade para se confessar, por exemplo. É verdade. Então, Miguel, os anjos nos auxiliam nessa guerra Ele intercede, Miguel intercede. Intercede por isso. Ele quer a salvação. Então, nós podemos, você que é devoto de São Miguel, que faz aí, vamos usar a palavra, a quarentena de São Miguel, se quiser também a quaresma de São Miguel, os 40 dias de São Miguel, mas que também, durante todo o ano, você que se chama Miguel, né? Você pode pedir, você pode invocar São Miguel? Pode invocar Miguel. Na ladainha é isso, né? A ladainha é uma invocação. E o nome Miguel, quem como Deus, eu digo isso no meu livro, tem uma frase poética que eu uso no livro. Miguel não é um nome, Miguel é um brado, é um grito de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. Que bonito. Miguel, de fato, ao ver a corrupção entre os anjos rebeldes, de poder querer subir ao trono de Deus, tomar o lugar de Deus na própria existência, grita, não há outro além de ti, Senhor. O nome Miguel é um código de adoração. É um chamado a voltar o nosso olhar para o centro da nossa vida, a nos dedicar totalmente ao Senhor, a devolver a nossa vida nas mãos de Deus. Eu estou em dívida com São Miguel. Nesse programa aqui eu tenho que fazer minha confissão, padre se confessando com leigo, Deus. Né? Mas não é pecado, é apenas uma falta. Eu fiz uma música para São Miguel, né, e nunca gravei. Uma paróquia de São Miguel, eu nem lembro mais como que é, mas é baseada na oração de São Miguel. São Miguel, arcanjo, vou tentar lembrar. Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene a Satanás que não nos incomode mais. Olha. Quem como Deus. Era isso, eu tenho que lembrar. É quem como Deus, né? Quem como Deus. Não posso pedir um favor pro senhor? Grave essa música para nós. Porque as suas músicas, suas composições, pelo menos para mim, quando eu comecei na igreja, me ajudou muito. Sua música do Espírito Santo, rezava muito. Sozinho eu não posso. Eu preciso recuperar aí essa minha tarefa, são tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas é muito interessante que às vezes eu não gravo, mas canto como eu cantei aqui. Sim. E daqui a pouco o povo pega isso, se apropria e coloca autor desconhecido. Não pode. E eu sou o autor desconhecido. Outro dia cantar uma música, Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, os seus amados, numa missa que eu estava presidindo. Aí eu perguntei para ele, você sabe de quem é essa música? Não, mas eu aprendi já faz muito tempo. É minha. Essa música tem 30 anos e eu não tive tempo de gravar ainda. Meu Deus. 30 anos, não é? Olha, seria muito bom continuar, você vai voltar naturalmente, você é um poço de ideias e estudos, não é? Nós temos que falar ainda sobre, mais ainda sobre o anjo da guarda, porque acho muito importante, e também sobre Satanás, que as pessoas às vezes têm falta desse conhecimento. E eu estava vendo aqui na capa do seu livro, né? Miguel, o guardião do lugar secreto, aqui está. Né? Isso, a o ícone balança. com a espada e com a balança. Eu nunca Exato. sabia por que era a balança, então é referência ao juízo final. Está pesando almas, algumas está para baixo, outras está para cima, né? Muito bem, Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, né? padre, obrigado a vocês. Deus abençoe a sua caminhada, não é? Eu sei que você ainda está
sempre com algum projeto para mergulhar em águas mais profundas, e quando eu vejo um leigo falando teologicamente, né, vale a pena, né, a gente ampliar o conhecimento teológico para todo cristão, né? Fazer teologia é... Você tem um minuto, ó. Tá voltando a tosse. São Miguel, um minuto para a sua palavra final. Eu quero só dizer a você, em relação a São Miguel, você que está fazendo a quaresma, entenda que esse é um tempo em que Deus concede a nós a graça de conviver com os anjos. Não barganhe com Deus e nem com os anjos. Não utilize os anjos para o seu bel prazer. Peça, a maior graça que nós podemos ter nesse tempo é pedir para que Miguel seja nosso amigo, a quem possa caminhar em casa, interceder, levar as nossas orações a Deus. Que bonito. Seja amigo dos anjos, porque ele, com certeza, os anjos são seus amigos, amigos que Deus colocou no seu caminho. Padre Reginaldo Manzotti, segura aí com a sua experiência de Deus. E a gente volta na semana que vem com mais programa Rema. Até lá.